Bom dia, Ricardo Amorim. É um prazer ter você conosco. Ricardo é secretário de Educação há 5 anos do município de Barra do Choça, no sudoeste da Bahia. Tem uma larga experiência como servidor público, são mais de 20 anos, não é, Ricardo? E especialmente na área administrativa e financeira. Ele não está aqui por acaso, Ricardo, ele veio porque Barra do Choça, que é um pequeno município baiano, e você conta mais um pouco sobre Barra do Choça, conseguiu, ao longo dos últimos anos, um grande aporte de recursos para o município, sendo um município tão pequeno, e com esse aporte de recursos, grandes realizações, tanto na área de infraestrutura das escolas, na área de material, na área de recursos didáticos de um modo geral, na área de formação de professores, e isso nos chamou a atenção. Nós conhecemos esse trabalho, nós conhecemos a realidade de Barra do Choça, por conta de projetos que já nos levaram até lá, e pensando na seriedade, na competência e em toda essa experiência de Ricardo, é que nós trouxemos Ricardo aqui. Você pode começar a falar de Barra do Choça um pouquinho? Só um breve contexto de onde é que fica e como é que é o município. Será um prazer. Olá, é um prazer estar aqui. Agradeço a professora Ana pelo convite. Eu sou servidor público do município de Barra do Choça, na Bahia. Há cerca de 20 anos atuo na área administrativa e financeira da Secretaria de Educação e nos últimos 5 anos estou secretário de Educação do município de Barra do Choça. O nosso objetivo aqui é compartilhar um pouco da experiência que tivemos no nosso município com um planejamento multidimensional da educação brasileira chamado Plano de Ações Articuladas, o PAR. Barra do Choça, ela localiza-se a aproximadamente 500 quilômetros de Salvador, ao lado de Vitória da Conquista. É uma cidade pequena, são 35 mil habitantes, cerca de 9 mil estudantes. E tivemos, ao longo dos anos, de 2007 para cá, uma experiência exitosa com o Plano de Ações Articuladas, o PAR. Barra do Choça, como a maioria dos municípios da Bahia, por não dizer do país, enfrenta dificuldades em relação à educação, principalmente em relação à educação infantil. Sabemos do desafio que é ampliar o número de vagas para essa etapa da educação básica, sobretudo na creche, que onde demanda um investimento maior de recursos. E sabemos que os recursos da educação atualmente, eles, em sua grande maioria, são para pagamento de folhas, para transporte escolar, merenda escolar, e muitas vezes, muitos municípios estão impossibilitados de promoverem avanços na educação infantil por conta das dificuldades financeiras. E em Barra do Choça nós tivemos essa experiência, Ana, com o Plano de Ações Articuladas, em que, num período de 6 anos, conseguimos captar, junto ao governo federal, ao MEC e FNDE, aproximadamente 22 milhões de reais que foram investidos na educação em Barra do Choça. Muitos desses recursos melhoraram a educação infantil do município. Conseguimos a construção de unidades do Proinfância. Hoje, Barra do Choça é um dos poucos municípios do seu porte que tem 3 unidades do Proinfância. Construção de escolas, melhoramos o transporte escolar, que atende também à educação infantil. E diante dessa dificuldade que encontramos com os recursos do Fundeb, Salário Educação e outros recursos que compõem a educação, o PAR ele foi, ao meu ver, um divisor de águas no nosso município. Ricardo, considerando que o PAR é o grande caminho para a melhoria da educação, no que significa todos os aspectos de infraestrutura, materiais, formação, valorização, tudo que é possível a gente fazer. Eu queria que você explicasse agora para as nossas equipes o que é o PAR, a sua importância, né? Como é que ele se estrutura, a sua importância, e falasse um pouco do histórico, né? Em que ciclo nós estamos, como é que estão os municípios. Bem, o PAR ele é um planejamento multidimensional da educação brasileira que tem vigência por um período de 4 anos. Por que multidimensional? O PAR ele está estruturado em 4 dimensões: gestão educacional,
práticas pedagógicas e avaliação, formação dos profissionais da educação e infraestrutura e recursos pedagógicos. Ou seja, o PAR ele abrange toda a educação. É um plano plurianual, né, uma vez que tem vigência de 4 anos, e também é um meio pelo qual os municípios têm acesso à assistência técnica e financeira do governo do estado e do governo federal. O primeiro ciclo do PAR, como é que foi? Teve o primeiro, o segundo, nós estamos em que momento? O primeiro PAR, ele teve início no ano de 2007. Nessa época, ele foi elaborado de forma offline, digamos assim. Os técnicos do Ministério da Educação visitaram os municípios e elaboraram esse planejamento multidimensional. Em 2009, nós tivemos um avanço no Plano de Ações Articuladas. Foi criado o CIMEC, que é um ambiente, né, virtual em que possibilita que todo o planejamento da educação seja feito online. Isso foi um avanço significativo nesse planejamento multidimensional e trouxe inúmeras vantagens para os municípios. Nós estamos atualmente no terceiro ciclo do PAR. Tivemos o segundo ciclo, que foi de 2011 a 2014, um período muito bom para a educação brasileira, em que muitos municípios tiveram acesso à assistência técnica e financeira, não só do MEC e FNDE, como também dos governos estaduais. A exemplo, temos aí o Proinfância, que construiu diversas unidades de escolas de educação infantil no país. Tivemos recursos para aquisição de materiais pedagógicos. Então, foi um período importante do PAR. Agora, nós estamos no terceiro ciclo, em que os municípios estão finalizando o diagnóstico. Essa elaboração do diagnóstico ela é importantíssima, porque a partir do diagnóstico é que todos os municípios irão planejar a educação até 2019. Ou seja, se você tem um diagnóstico, né, da tua realidade bem feito, você vai fazer um planejamento que vai te atender nas tuas demandas. Porém, se o diagnóstico ele houve falhas, isso comprometerá a elaboração do PAR. Portanto, aqui a gente já sugere, né, principalmente para os novos gestores, que a partir de janeiro, quando tiverem acesso ao CIMEC, possa rever todo o diagnóstico da educação, a fim de que você tenha um planejamento até 2019 que atenda às demandas de cada município. Quem não conseguir finalizar o diagnóstico e a nova gestão assumir, será que será possível? Porque o MEC estabelece o prazo do diagnóstico e fecha. Feito o diagnóstico, pronto, não é? Isso. Será possível fazer alguma mudança? O que é que você acha que poderá acontecer nesse cenário? Esse novo ciclo do PAR está dividido em 2 momentos. O diagnóstico, né, a conclusão do diagnóstico, e posterior a isso, a elaboração do plano. O MEC FNDE não definiu ainda uma data de conclusão do diagnóstico. O que consta no manual disponível no sistema é que será disponibilizado uma aba em que possibilitará ao município a conclusão do diagnóstico. Essa aba não está disponível. Isso quer dizer que todo o diagnóstico que foi feito, ele pode ser atualizado. Então, a orientação que nós passamos é que os municípios, para os novos gestores, assim que assumir, em janeiro, buscar se cadastrar no CIMEC, pedir acesso ao CIMEC e fazer um estudo desse diagnóstico. Possivelmente, esse diagnóstico não será fechado até o final de dezembro. Ele permanecerá em janeiro e isso vai possibilitar as novas equipes avaliar e retificar as informações, se assim necessário. Uma vez disponibilizada a aba Finalização do Diagnóstico, ao clicar nessa aba, o município irá fechar esse diagnóstico. Ou seja, não será mais possível fazer nenhuma alteração. É lógico que um gestor não vai poder fazer isso sozinho. Como é que você organizaria uma equipe para esse CIMEC funcionar bem, quer seja desde o momento do diagnóstico até o próprio acompanhamento do PAR?
sabemos que o dirigente municipal de educação, ele é automaticamente o responsável pela elaboração do PAR. Porém, sabendo das diversas atribuições, né, do secretário ou secretária de educação, o ideal é que a secretaria disponibilize um servidor, né, preferencialmente um servidor efetivo, para ser uma espécie de articulador do plano de ações articuladas. É aquela pessoa que irá mobilizar não só a Secretaria de Educação, mas demais secretarias como Finanças, Assistência Social, Saúde, a sociedade civil organizada, as escolas, irá fazer essa mobilização para a elaboração do PAR. E automaticamente será essa pessoa, digamos assim, responsável pelo PAR no município. Lembrando que no diagnóstico nós temos uma área que deve ser respondida, que é a área de pendências. Nós estamos no 3º ciclo do PAR. Muitos municípios foram contemplados com unidades do Proinfância, com construção de escolas, diversas ações nas suas 4 dimensões do PAR. E algumas dessas ações, elas estão em execução e às vezes estão com algumas restrições. Qualquer restrição no atual ciclo do PAR, né, qualquer restrição de obra, isso implicará em problemas na elaboração do PAR. Então, essa pessoa, além de articular, né, a elaboração do PAR, ela deve também fazer uma análise do atual PAR e resolver todas essas pendências. Lembrando que, além desse articulador, o próprio sistema orienta que se forme uma equipe local para a elaboração do PAR. O manual que consta no sistema, ele orienta de que forma e quais pessoas deverão compor essa equipe, de modo a fazer uma discussão da educação do município e auxiliar nesse planejamento. No primeiro ciclo do PAR, nós tivemos o monitoramento. O momento em que o município, a cada 6 meses, acessava o CIMEC e, ação por ação, ele informava se executou a ação, se não executou, se executou, de qual forma executou, inclusive inserindo documentos comprobatórios confirmando a execução da ação. No caso, quando o município não executou a ação, ele informa no sistema quais as razões que impossibilitou a não execução. E isso fez com que falhas fossem detectadas e promoveu avanços no próprio PAR, né, em que, detectando uma ação que não foi resolvida, o município, juntamente com o Ministério da Educação, procuraram resolver essas pendências e fazer com que aquela ação fosse, de fato, executada. No segundo ciclo, nós não tivemos esse monitoramento. O PAR foi elaborado e ele permaneceu no seu estado como em análise pelo FNDE. O que foi monitorado nesse segundo ciclo foram os termos pactuados, né? Aquisição de materiais, construção de unidades do Proinfância, construção de escolas. Essas ações pactuadas, elas foram monitoradas, mas o PAR, em sua totalidade, não houve esse monitoramento, né? E nós esperamos que ocorra agora o monitoramento total do PAR nessa terceira etapa, porque é importantíssimo esse monitoramento. Você sabe no que você está avançando, no que você não está avançando, e a partir daí você vai, diante das dificuldades encontradas, procurar superar, né, essas dificuldades. Você falou em restrições, ou você falou, às vezes, de que ele coloca uma mensagem ali que representa algo que você precisa retificar. Ou restrição, ou retificar, ou pendência. Quer dizer que tem, então, uma comunicação de 2 vias aí entre o MEC, né, o FNDE, desculpe, e os municípios. É isso aí? Antes de falar dessa parte técnica, dessa comunicação técnica, digamos assim, com o MEC, eu quero ressaltar a importância do PAR como, digamos assim, estreitamento da comunicação entre os municípios e o Ministério da Educação. Em anos anteriores, diversas obras, diversas ações para a educação,
às vezes dependia do político, um deputado. E hoje o PAR ele trouxe uma comunicação direta do Ministério da Educação com o município. Eu vou citar o exemplo de Barra do Choça. Nós conseguimos, num período de 6 anos, 22 milhões de reais através do PAR para a educação do município. Além disso, tivemos as formações também, porque o PAR ele está estruturado em 4 dimensões. Então, não podemos pensar o PAR apenas na infraestrutura e recursos pedagógicos. Conseguimos formação inicial e continuada para os professores, né, inclusive da educação infantil. Então, esse PAR possibilitou uma comunicação direta, municípios e Ministério da Educação. Então, sem intermediários. Sem intermediário. Sem balcão de negócio. Sem balcão de negócio. Então, foi um dos principais avanços que o PAR trouxe. Outro ponto que a gente destaca é realmente o monitoramento. Há um monitoramento constante nas obras, por exemplo. Nós sabemos que alguns municípios têm atrasado a construção das unidades do Proinfância. Muitos desses atrasos decorrem de problemas da própria equipe gestora local. Às vezes é uma restrição que não é corrigida, porque o PAR, nós temos dentro do PAR uma aba chamada Obras 2.0. Essa aba é para o monitoramento das obras. Toda a documentação ela é inserida nessa aba. De Brasília, os técnicos da SEGEST, que é a equipe que coordena a construção das obras do PAR, ele acompanha em todos os municípios a execução dessas obras. Toda a documentação é inserida no sistema. Qualquer gestor, ao assumir a secretaria, ao dar um clique no mouse, ele tem acesso a toda a documentação que foi inserida. Se algo não for feito corretamente, isso gera uma restrição e pode acarretar na retenção das parcelas das obras e outros recursos que o município pode receber. Então, o monitoramento constante dessas abas é importante para que o município não seja penalizado, né, com o não repasse de recursos e, consequentemente, atrase obras ou deixe de adquirir algum material do PAR que ele deveria adquirir em determinado momento. Além do PAR, né, que é um sistema, cabe também uma análise, né, constante das resoluções do Ministério da Educação, do FNDE. Muitos programas eles são normatizados por resoluções. Então, muitas vezes, os municípios perdem recursos ou perdem prazos pelo fato de não estar atento às resoluções que são publicadas pelo FNDE e pelo Ministério da Educação.